Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A soberania de Deus, o seu trato e o seu carinho para com o seu povo. Eu quero colocar isso. Deus está olhando até a eternidade futura. Ele não está com os olhos focalizados apenas no presente. Nós é que só temos o presente. O passado, para nós, é recordação, porque já passou. Não podemos mexer mais no passado. Não podemos modificar o passado, mas também nós não temos ascendência sobre o futuro. Nós podemos nos preparar no presente. Nem podemos ter a certeza de que no futuro nós estaremos aqui. O futuro não pertence a nós, não está em nossas mãos. Nós vivemos o presente. E nós vivemos somente o presente. E bem faz aquele que vive bem o seu presente, que aproveita as oportunidades, que se dedica. Faz mal aquele que vive de recordações do passado, se lembrando do passado, saudosismo, um passado que não volta mais. E é sonhador aquele que vive de expectativas futuras que são utópicas, utopia, aquilo que não se cumpre, não vai acontecer, é sonho. Infelizmente, há muitos que estão sonhando e, pior ainda, dizendo que o sonho é de Deus. Na verdade, é uma extensão da vaidade, do seu coração, do seu eu, presunção, sonhos que vêm de barriga cheia, uma presunção. O futuro não pertence a você. Nós só vivemos o presente. Aproveite bem. Leia a Bíblia, ore, busque o Senhor. Ore buscando o Espírito Santo, comunhão, intimidade com o Espírito Santo para gerar obras agora. O Espírito Santo quer atuar em você gerando obras que você produza, faça, que você se dedique a Deus em alguma área, produzindo fruto do Espírito, vida nos outros, fazendo discípulos, produz alguma coisa para Deus. Isto é viver bem o presente. Mas creia, Deus é o Deus do passado também, e é o Deus do futuro e da eternidade. Deus está vivendo agora a mesma época de Abraão, como está vivendo a mesma época do milênio e da Nova Jerusalém. Deus é Deus, eterno, Ele é soberano, Ele tem o melhor, temos que crer, Ele tem o melhor para nós. Por isso, Ele dá um presente para você, que se chama presente. O presente é um presente de Deus para você, uma grande oportunidade agora de você estar ouvindo a palavra de Deus, gerando e fortalecendo a sua fé, e você fazendo isso virar obras, resultados, frutos, produzindo alguma coisa. Veja como você está servindo a Deus. Não ouça apenas com ouvidos, não seja um ouvinte esquecediço, mas seja um praticante daquilo que você ouve. Tome essa decisão hoje, não pode ser para amanhã, porque você só tem o dia de hoje. O presente é o presente de Deus para você. O hoje, escute a voz de Deus e tome decisões e haja hoje ainda. Deus quer que você entenda isto. O tempo de Deus é hoje. Existe uma teologia que eu considero perigosa, venenosa, a teologia do tempo de Deus. Não, o tempo de Deus ainda não chegou. Então eu vou ficar de braços cruzados esperando o tempo de Deus. Eu dizia que no meio pentecostal, praticamente todo crente tem no seu bolso uma profecia assim: eis minha serva que eu tenho uma grande obra para ti. E ela vai ficar de braços cruzados esperando essa grande obra que não vai acontecer nunca. A grande obra é o presente, ela se dedicar a Deus agora, mas ela fica esperando a grande
obra de Deus, o cumprimento da profecia, e ela não faz nada no presente, porque espera a profecia se cumprir. E claro que não vai se cumprir nunca. Essa profecia não vai se cumprir nunca. Isso está relacionado com a teologia do tempo de Deus. Não, o tempo, não é tempo ainda. O tempo de Deus vai chegar, o tempo de Deus, o kairós de Deus vai acontecer. Meu irmão, o tempo de Deus já aconteceu para você. É hoje. Agora, Deus é soberano. No que depende dele, ele pode agir no passado, no presente, no futuro, decidir não agir mais. Deus faz isso, ele tem essa prerrogativa porque ele é Deus, ele é soberano. Não espere a resposta de Deus marcando data. Senhor, amanhã eu quero que o Senhor me responda. Deus não se submete a isso, a pressões. Ele tem o tempo dele, mas o seu tempo é hoje. Não misture as coisas. Não, eu não vou fazer isso hoje e tal, vou esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus para você é hoje. O dele é quando ele quiser, que vai ser o melhor. O tempo de Deus, de ele agir, vai ser o melhor, mas não está em nosso domínio, nem no de Jesus. Jesus disse, nem eu sei o dia da minha volta, só o Pai sabe. Interessante isso. Deus sabe, mas ele não fica dizendo para nós qual é o tempo, qual é o dia do arrebatamento. Não, o tempo de Deus é o melhor, é quando ele resolver fazer as coisas, mas o nosso tempo é hoje, e só hoje, e não adianta você ficar esperando o tempo de Deus para você fazer alguma coisa. O tempo de Deus para você fazer alguma coisa é hoje. Bom, eu lembro que na Antiga Aliança, que é muito didática para nós, o Antigo Testamento é uma aliança que foi encerrada, mas as lições estão registradas para nós ali. E o capítulo 17 de 2 Reis é muito didático, ele narra a história do relacionamento de Deus com Israel e de como Israel foi rejeitado. Deus mandou profetas, alertou, eles se afastaram de Deus, o Senhor mandou castigos, o Senhor exortou, o Senhor agiu, e nada, eles nada foram se afastando, até que por fim Israel se perdeu e ficou só Judá, mas Judá também seguiu o caminho de Israel e se perdeu por completo, até que Deus expulsou por completo todo o Israel, o reino do norte e Judá também. Mas e aí? Aí Deus foi derrotado perante os povos das outras terras? Não. Deus amou aqueles povos e fez algo colossal. É bom você pensar nisto. Deus levantou o Império Assírio como a grande marreta dele, o grande martelo de Deus. E a Assíria veio e arrasou Israel, levou o restante de Israel e espalhou pelas regiões lá da Média, da Pérsia, aquelas regiões mais distantes além do rio Eufrates. O rei da Assíria, atendendo a um desígnio de Deus, matou a maior parte dos israelitas, destruiu o reino do norte e levou alguns cativos para além do rio Eufrates e os espalhou por lá. Quando, isso é pensamento meu, quando a gente lê o livro de Ester, o rei Assuero, que era o Xerxes, primeiro da Pérsia, reinou sobre 127 províncias, cobrindo quase todo mundo daquela época, e ele exaltou os judeus através do Mordecai. Para mim, a mensagem que foi levada a todos os judeus espalhados atingiu os restantes de israelitas que mantinham a sua identidade nesses países também. Ou seja, esses cativos de Israel, Reino do Norte, que nunca mais são mencionados na Bíblia, a não ser lá no livro de Tobias, mas eles não são mais mencionados na Bíblia, e então eles
praticamente se perderam. Mas eu acho que na misericórdia de Deus, quando o rei Assuero da Pérsia dominou sobre o mundo todo e o Mordecai, com o anel do rei, mandou aquela mensagem para os judeus espalhados em todos os lugares, eu creio que a partir dali, esses israelitas do Reino do Norte se juntaram aos judeus no espalhamento. Isso é um pensamento meu, e eles puderam, então, como que se transformar em judeus. A Bíblia diz que muitos, na época do Mordecai, se tornaram judeus, se converteram, principalmente os de Israel. Eles viraram judeus também. Isso é um pensamento meu. Mas o que eu vejo de mais lindo nisso tudo é que a Síria, para que Israel não se levantasse e se revoltasse, trouxe outros povos de outros lugares para colocar em Samaria. Foram os novos samaritanos. E aí Deus mandou aqueles leões para evangelizar. Aleluia! Os leões evangelizaram os novos samaritanos para que eles se voltassem para Deus. E como um ato de graça de Deus, esses povos de muitos lugares vieram para Samaria para conhecer o Deus de Israel. E aqueles leões foram os grandes evangelistas. Eles se voltaram para Deus. Quando a gente vai para o templo de Jesus, a gente vê o carinho de Jesus para com os samaritanos. Os judeus abominavam os samaritanos, mas Jesus amava os samaritanos, desígnios de Deus, soberania de Deus, amor de Deus, carinho, trato de Deus para com aqueles que o amam, que o buscam em todo lugar. Na eternidade, nós vamos conhecer histórias muito lindas a respeito dessas coisas. Como Deus é soberano e como Ele é maravilhoso.